Ele é um garoto que acaba entrando em uma escola de magia e conquista a garota popular. Vem ver isso. O protagonista foi visto jogando videogame com lixo ao redor de sua mesa. Ele estava continuamente evoluindo em seu jogo com uma data marcada no calendário, o dia em que seria internado no hospital. Há 2 anos, o médico sentou calmamente para dar algumas notícias. Quando as palavras saíram da boca do médico, o rosto dele ficou pálido. Nosso protagonista tinha sido diagnosticado com câncer cerebral incurável em estágio terminal. Ele viajou para diferentes hospitais. No entanto, os resultados eram os mesmos cada vez. E naquele momento, ele estava apenas sobrevivendo com remédios, passando os últimos 2 anos. A condição dele estava piorando a cada dia, e chegou um momento em que ele até começou a cuspir sangue nas mãos. Foi o telefone dele que o lembrou do compromisso, e parecia que todos tinham se afastado dele desde o momento em que ele teve a perda de memória. Havia apenas cartas com preocupações falsas, e o protagonista estava cheio delas. Enquanto estava frustrado, uma tela de status surgiu do nada na frente do seu rosto, e ele decidiu começar o jogo após criar um novo personagem com o nome de Cal. Para a criação do personagem, ele escolheu a primeira habilidade como mana e esgrima, e foi equipado com um traço de penalidade por escolher mais de um traço como doente terminal. Essas palavras não eram novas para ele, pois ele já estava passando por essa fase, e foi assim que decidiu começar o jogo sem alterações no personagem. Do nada, ele foi puxado de sua cadeira como se estivesse sendo sugado por um buraco negro, e inúmeras telas de status começaram a surgir em seu rosto, aumentando sua sincronização, que parou em 71%. Ao abrir os olhos, ele estava em um lugar completamente desconhecido com uma sensação de déjà vu. Com alguma compreensão do ambiente, ele percebeu que havia se tornado o pior vilão do jogo na forma de Nox. Na verdade, era um jogo de família que estava associado a uma organização criminosa lunática, então supõe-se que quem se ligava a tal família tinha algumas habilidades excepcionais. No entanto, pelo contrário, o único cara sem talento entre eles era o protagonista, Nox. Conforme a história, Nox acabou assinando contratos com demônios para se tornar um dos piores vilões da história. O protagonista ficou confuso com seu destino, e mais uma vez, inúmeras telas de status começaram a interromper, fornecendo-lhe algumas informações básicas sobre seu nome, idade e características. Tudo parecia um jogo, com o personagem tendo as piores estatísticas em todas as áreas. Havia uma série de traços negativos, incluindo doença, fraqueza, enfermidade e possessão. Sua fome por mais um bom traço o fez cair em tais condições, e a única razão pela qual ele pode ter feito isso foi porque queria ver como um personagem como ele realmente sobreviveria. De repente, chegou correspondência na sua caixa de correio e uma pessoa desconhecida tentou ser amigável com ele, chamando-o pelo seu nome anterior. Esse nome foi dado a ele por seus pais, antes que ele pudesse compreender a situação real. A voz misteriosa começou a elogiá-lo por seu bom trabalho nos últimos 2 anos e até lhe deu as boas-vindas de volta na tela de status. Para ser preciso, podemos dizer que o protagonista da sua realidade iria estar naquele mundo, e ele não teve escolha nenhuma. A voz misteriosa queria ajudá-lo e ordenou ainda que ele se juntasse a uma das academias prestigiadas, a Academia Elden, para eventualmente revelar a verdade. Ele estava com várias perguntas na cabeça, tentou resumir tudo, mas tinha certeza de uma coisa, que ia morrer de acordo com o final da história. Finalmente, determinou-se a descobrir seu propósito naquele mundo, recuperando a memória e desempenhando seu papel na história também. Tudo era familiar e semelhante à sua vida anterior. Como antes, ele estava doente e tinha vivido sua vida com medo de morrer. A data foi revelada como 4 de fevereiro de 1812, e conforme a narrativa, estava claro que ele não tinha muito tempo restante. O protagonista tentou abrir o portão e enfrentou uma dor imensa no pulso, que foi revelada como a ativação do traço negativo. As coisas estavam muito piores do que ele tinha imaginado. E no momento em que ele estava compreendendo tais coisas, uma empregada se chocou contra seu corpo e acabou caindo no chão em uma posição comprometedora com pratos espalhados por todo lado. Mesmo com dor, Knox percebeu que ela era Rona, que começou a suplicar fervorosamente no chão. Na história principal, ela era uma personagem que falava mal do nosso protagonista na frente dos outros, enquanto no momento, ela estava interpretando o papel de uma criada esperta que não tinha feito nada. O protagonista decidiu manter o papel, mas acabou dando um olhar mortal caso tal ato se repetisse. Parecia que algo estava bastante estranho, pois as outras criadas ficaram chocadas ao ver tal personagem emergir de uma criança mal educada. Mesmo assim, ele decidiu agir normalmente enquanto dizia de forma anormal que estava indo para a sala de prática. Essas palavras também não eram comuns de serem ouvidas pelas criadas da boca de Nox. Ele levou Rona com ele até o lugar e ela o seguiu silenciosamente. Nox havia decidido encontrar uma maneira de sobreviver para não morrer, mas uma coisa era certa: a vida não lhe daria uma segunda chance, apenas ao custo de sua determinação. Ele imediatamente chamou a janela de status e foi revelado que o jogo estava construído em uma história de anjos contra demônios com muitas facilidades de personalização em si. As negociações longas poderiam ser atribuídas facilmente, enquanto os gênios eram apenas uma vez. Parecia que o protagonista tinha uma compreensão bastante boa do jogo, assim como da história. Mesmo tendo 2 características de gênio, ele foi atribuído a uma característica de penalidade pela mesma razão. Seu primeiro traço de gênio permitia a um indivíduo ter habilidade com a espada, e seu segundo traço de gênio, sensibilidade à mana, permitiria que ele gerisse feitiços de maneira eficiente. Ele tinha outras armas em seu arsenal, incluindo percepção e maestria na atuação para encontrar soluções para qualquer situação. Ele tinha vários nas mãos, mas seu rosto empalideceu no momento em que viu o pior traço negativo na forma de doença terminal. Ele tinha problemas com frio e desmaiava em cada capítulo da história. Depois de todos esses pensamentos e compreensão, ele decidiu manter as coisas simples, um passo de cada vez. Rona ainda não conseguia acreditar no que estava vendo, e do nada, o protagonista entrou na sala de treinamento, falando sobre a maldição da fraqueza, que o tornava 2 vezes menos resistente aos debuffs inimigos. O alvo ia se livrar disso. De volta ao salão de treinamento, ele sabia que tinha apenas uma maneira de sobreviver no mundo, e isso era manter seus atributos altos. O protagonista estava praticando suas habilidades de esgrima, e com apenas alguns golpes, ele já tinha perdido toda a sua resistência e acabou caindo no chão, completamente pálido. Era uma característica negativa muito difícil de ser removida com tão pouca prática. No salão de treinamento, havia um grande número de boas armas disponíveis para a prática, e como a família era baseada em espadas, o título mais alto foi concedido para ser uma alta casa da lâmina e da escuridão. Tal título incluía a palavra escuridão devido à aura que o cercava, e ela surgia da lâmina do comandante, também conhecida como a lâmina tirânica da escuridão. Esse conhecimento foi bastante perspicaz, mas não serviu de nada para o protagonista. O mais importante que ele ficou feliz em saber foi que, como nobre, ele tinha acesso a muito dinheiro. A família era a mais rica da nação, fazendo com que até a criança mais nova tivesse o suficiente para não trabalhar um único dia. A única razão para tal coisa pode ser que o chefe da família não estava nem um pouco preocupado com o fato de seu filho mais novo ser totalmente ridículo. O protagonista então tentou se levantar de joelhos. No entanto, ambos estavam tremendo. E lá estava ele pensando no flashback quando Rona teve uma pequena atrapalhada com as verdadeiras intenções do protagonista. Na verdade, há pouco tempo, ela estava interpretando o papel de empregada com uma pergunta em mente, se o garoto estava realmente pensando em praticar naquele momento. O protagonista a chamou do nada e a deixou pensando. Suas verdadeiras intenções poderiam ser algo diferente? Quando ele terminou, sussurrou algo nos ouvidos dela, fazendo-a ficar chocada com o uso de tal quantia de dinheiro. Ela mostrou um pouco de dúvida, mas no final concordou e saiu, adiando as mudanças no jovem mestre. Parecia que ele a enviou para comprar algo, esperando continuamente enquanto bebia. Do nada, um homem enorme apareceu, atordoando-o como o mordomo-chefe, Rodwell.
Aquele homem ocupava múltiplos cargos na família, e era um dos personagens mais importantes da história, servindo como chefe da família. O protagonista tentou entender a situação em que se encontrava, e apenas perguntou quais eram suas verdadeiras intenções para estar presente na área de treino enquanto o jovem mestre treinava. Rodwell apenas o informou para participar do jantar de hoje, o que foi chocante para o homem, pois tudo estava acontecendo a um ritmo diferente. Ele não tinha imaginado isso a princípio. Ele decidiu recusar, mas quando a notícia da chegada da senhora da família Stillinger e da ignorância da ordem do mestre foi dada, Nox não teve outra escolha senão aceitar o desafio de participar do jantar. A mudança correta de Nak foi mencionada pelo mordomo, pois ele nunca o tinha visto pegar uma espada para praticar do nada, e então apenas fez uma pergunta aleatória para ele se envolver em tais coisas. O protagonista, ao usar o traço positivo, acalmou-se e depois compartilhou sua raiva, pedindo-lhe para se colocar no lugar dele como mordomo e não agir como um pai. O mordomo imediatamente pediu desculpas por sua ignorância, e Nox passou pela área de treinamento, mas decidiu imediatamente relatar tal incidente ao chefe da família. E quando o protagonista saiu da área de treinamento, podemos ver que ele estava prestes a fazer xixi nas calças, devido à intensa aura que acabou de enfrentar lá dentro. O que mais o preocupava era a chegada da jovem da família Stillinger e seu propósito. Quando a noite caiu, eles se dirigiram à sala de jantar, onde os irmãos do protagonista estavam zombando dele por fazer parte de um jantar prestigioso. Ambos eram Hart e Alan, irmãos gêmeos. Eles continuaram a provocação com o garoto solitário e calmo, e então começaram a zombar dele por se envolver com uma empregada. No meio da marcação, chegou a chefe da família, Tia von Heinheffer, acompanhada por Talia von Stellainer, a principal convidada da noite. Na verdade, ela havia solicitado a prática de Meg. Seu pai ainda acrescentou elogios a ela, enquanto o protagonista estava apenas paralisado ao vê-la, pois ela era a heroína do lunático interior que iria matar nosso vilão de uma só vez. Até o chefe da família ficou bastante surpreso ao ver o filho mais novo participando do jantar, e então decidiu continuar com a tarefa sem desperdiçar nem mais um segundo. No meio do jantar, parecia que os irmãos gêmeos estavam tramando algo, e após lançarem um olhar para o protagonista, pediram ao pai para finalmente decidir a pessoa que iria visitar a Academia Eldan. Na verdade, era uma pergunta difícil, até mesmo para o chefe da família, porque como um dos locais mais importantes, os alunos daquela academia tinham que enfrentar todos os tipos de condições para evoluírem como um dos melhores. Por um lado, o protagonista não tinha outra escolha senão ingressar na academia. O problema era que Elden só permitia 3 indivíduos de cada família. O pai já tinha usado 2 de suas vagas para os filhos mais velhos. Restava apenas uma, enquanto o protagonista estava bastante certo de conseguir o ingresso, pois era a única maneira de sobreviver. O pai tinha decidido seguir as tradições, e a tradição seria uma luta entre os irmãos para ver quem sairia vitorioso e conseguiria a admissão na Academia Elden. A data foi decidida para ser dentro de um mês, e o local seria o salão de práticas. Os irmãos gêmeos começaram a zombar do filho mais novo imediatamente, pedindo para ele desistir. Por outro lado, o protagonista se acalmou usando suas características positivas e simplesmente zombou ainda mais deles. Um deles ficou irritado e tentou atacar o protagonista, enquanto ele apenas ignorava aquela provocação e declarava com confiança que seria ele quem visitaria a academia como o terceiro indivíduo da família. Talia também ficou impressionada com a confiança que o homem exibia, e tal elogio abalou a alma de Nox por dentro. Mais tarde naquela mesma noite, o chefe da família foi informado pelo mordomo sobre a mudança no comportamento de Nox, e ele também estava bastante curioso sobre a razão da mudança, pois o resultado poderia ser que ele estivesse possuído por um demônio. Ele apenas ordenou ao mordomo que continuasse espionando e seguindo o mesmo. Ele encontrou Nox correndo pelo palácio para treinar e sendo o assunto das conversas entre as criadas. Elas não estavam satisfeitas com o estilo de preparação dele, apenas correndo e não praticando para o duelo. Elas estavam longe, mas o protagonista era bom em ouvi-las. Nesse momento, a tela de status informou sobre um aumento em suas estatísticas em 0,1 na resistência, o que não era nada bom o suficiente comparado ao que ele tinha investido para alcançá-lo. Na verdade, conforme as normas, sua habilidade de esgrima só poderia ser usada quando seu nível de resistência chegasse a 4. Depois de um mês de treinamento, ele tinha apenas aumentado sua resistência em 1.9, devido ao seu traço negativo da maldição da fraqueza que dividia todo o esforço pela metade. Em resumo, com sua condição atual, ele precisava colocar a força de 4 pessoas para seguir em frente na Academia Eldan. Seu nível máximo de resistência seria 15, devido à sua característica de doença terminal. E foi então que a empregada chegou com um carrinho, trazendo tudo o que ele havia solicitado no dia anterior, enquanto sussurrava em seus ouvidos. Essas coisas incluíam algum veneno, um pergaminho e o núcleo de um golem. Usando tudo isso, ele estava disposto a fazer algo através de seu conhecimento. Enquanto a empregada estava confusa ao vê-lo usar coisas inúteis para um processo que ninguém sequer procuraria, o protagonista ainda estava bastante seguro de seus cálculos, e ele afastou a garrafa de veneno e imediatamente a bebeu, chocando completamente a empregada com suas ações e o resultado. O veneno começou a cobrar seu preço no corpo, e a tela de status refletiu que sua saúde aumentou 1,5 vezes, dando-lhe 10 minutos até a morte. Quando a dama decidiu chamar o mordomo, o protagonista apenas começou a consumir o núcleo do golem, chocando-a ainda mais e ficando petrificado pelo veneno. O processo estava indo bem, porque ele sabia que o núcleo do golem era a melhor coisa para petrificar ou criar golems artificiais. Mas quando o mesmo foi usado com veneno, um efeito especial foi ativado, levando à desativação ou remoção de seu traço negativo, maldição de fraqueza e suas estatísticas. A missão foi bem sucedida, e estando completamente esgotado de energia, ele decidiu tirar as roupas para respirar melhor, mais uma vez chocando a empregada com suas ações. Nox ignorou a demonstração de emoções dela e apenas pegou o orvalho e o derramou sobre si mesmo, desaparecendo a purificação do golem. Como um presente, ele recebeu a bênção do crescimento até que seu tempo chegasse a 5. E quando o último item foi deixado, ele rasgou aquele pergaminho ao meio, dobrando sua taxa de crescimento de resistência de uma vez. A maldição foi eliminada, e através de todos os cálculos, uma coisa era bastante certa. Ele estava pronto para aumentar seu tempo a uma taxa mais rápida. Sua preocupação foi interrompida no meio de sua felicidade por preocupações sobre sua verdadeira condição no momento. Ambos agiram como um casal, uma criança, brigando sobre a decisão estúpida que ele tinha tomado com todos aqueles atos. Ela ainda insistia em chamar o mordomo para ajudar, enquanto o protagonista apenas negava e decidia correr novamente. Dessa vez, ambos estavam correndo continuamente ao redor do palácio enquanto Talia os observava. A maneira ridícula de encontrar uma forma de vencer o irmão fez com que ela considerasse bastante rude agir de tal maneira. Talia estava certa de que não era o jeito certo de treinar. De qualquer forma, alguns indivíduos até tentaram ajudá-lo, mas ele os recusou. Então, ela acreditava que o jovem mestre seria derrotado no momento da batalha por considerar sua confiança um verdadeiro incômodo. Depois de um tempo, ela já estava farta e decidiu ir ela mesma para dizer ao rapaz qual era a coisa certa a fazer. Nos campos de treinamento, quando ele estava descansando um pouco, ela imediatamente se apresentou, fazendo com que ele questionasse seu propósito. Nox mostrou uma atitude fria, enquanto Talia estava apenas feliz pelo fato de o garoto estar perdido em pensamentos devido ao seu rosto bonito. Transformando a pergunta curiosa, ela perguntou se o seu modo de treinar estava certo, já que não havia como ele vencer se apenas corresse mais. Embora ela estivesse pronta para ajudá-lo a treinar esgrima, ele imediatamente recusou a oferta, deixando-a irritada com tal rejeição. Ela ficou logo furiosa e decidiu ir embora, acreditando que ele não aceitaria sua ajuda de qualquer maneira.
As coisas estavam se complicando, e ao ver a tela de status dela, ele ficou impressionado que ela tinha muito talento e enorme resistência, mesmo em comparação a seres humanos normais. Os 3 mestres da fonte do continente estavam segurando ainda mais do que isso, mas ela era a que tinha o potencial para alcançar esse nível. Seu elemento principal era o fogo, que iria despertar nas chamas brancas que seriam usadas para matar o demônio, Nox, em um futuro próximo. Ele tinha vários pensamentos em mente sobre mudar a história com seus movimentos de xadrez afiados, mas por enquanto, ele tinha que se concentrar na batalha para entrar na academia. Não demorou muito, e já havia passado um mês, e enquanto Thalia voltava de sua sessão de treinamento, ela estava se lembrando de como alguns dos cavaleiros a elogiavam por suas habilidades rápidas e sua linhagem. Com essas palavras, ela lembrava-se do flashback de quando costumava perder para sua irmã em todas as batalhas de espada, e sempre se perguntava se realmente poderia se tornar uma cavaleira. Esses são os humanos que sacrificam suas vidas pelo bem de alguém. Então, outra pergunta surgiu em sua mente. O protagonista realmente iria vencer apenas correndo contra aqueles que estavam treinando há anos? Desde então, transformou o dia seguinte na área de treinamento, onde a batalha decisiva iria acontecer e sua postura com os 2 contendores no meio. Essa batalha completa estava sendo testemunhada pelo chefe da família com sua primeira esposa, Cecília. Como o chefe do mestre perguntou ao seu conselheiro sobre o duelo, ele apenas manteve seu comportamento antes de responder. Ele decidiu começar a batalha com uma declaração de que um vencedor entraria na academia, e então declarou o início da batalha. Assim que começou, o protagonista foi visto sob a costura de seu irmão mais velho sem saída. O mordomo foi perguntado mais uma vez e manteve sua resposta direta. Alan venceria a batalha devido à sua prática. O mordomo ainda tinha dúvidas em sua mente sobre o que havia dito, e acreditava que poderia haver uma chance de Nox vencer, porque sabia desde o momento em que havia caminhado pelo caminho que não era a afiação da espada que decidiria o vencedor, mas o sangue e suor que alguém havia dado para afiá-la. Só uma coisa poderia fazer que Nox ganhar uma batalha dessas, e seria um talento avassalador. A pergunta é, ele realmente possuía isso? O chefe da família acreditava que a possibilidade de Nox vencer nunca foi zero, pois ele nasceu com a espada de 1 hora. No meio do salão de treinamento, Nox teve bastante azar porque ele não tinha habilidade com a espada. Mesmo após aumentar seus atributos de resistência em 0.1, ele havia atingido apenas um nível de 3.8. De volta ao salão de treino, ela também o ajudou a manter a toalha atrás dele, e quando ele decidiu dar uma olhada no horário, ficou bastante surpreso ao ver que ele estava no nível de 4.5. Mesmo após ser aprovado, ele não pôde fazer nada e apenas decidiu continuar com sua prática para sempre. Alan simplesmente pediu ao garoto que desistisse antes de se machucar, enquanto Knox estava tentando ao máximo zombar do garoto. Alan, por outro lado, tinha os olhos fixos em Thalia, e à medida que o tempo passava, Knox estava feliz e aterrorizado ao mesmo tempo ao saber que desta vez ele estava mantendo a estamina de 8 na sua frente, algo que não poderia ser superado com métodos não ortodoxos. O árbitro mais uma vez anunciou o início da batalha sem objeções a serem levantadas sobre o resultado, enquanto o protagonista estava nervoso. Ele tinha muitas responsabilidades em seus ombros, incluindo encontrar a verdade e o homem que havia enviado as cartas no período de 1 ano antes de sua morte. Assim que começou, Alan saltou para desferir um golpe poderoso, enquanto o protagonista de alguma forma conseguiu esquivá-lo no meio dele. Então ele deslizou para criar uma distância entre os dois, enquanto aquele garoto fez o possível para impedi-lo de fazer isso, elogiando sua defesa e fazendo-o recuar. Ele estava ciente de que se perdesse, toda a sua vida seria em vão, e sua motivação aumentou no momento em que sua resistência cresceu em 0,1. Allen não gostou daquele sorriso no rosto e, irritado, decidiu atingi-lo ainda mais com golpes contínuos. A mãe de Allen estava feliz, pois estava preocupada à toa devido à mudança de atitude de Knox. Até mesmo o chefe da família estava chamando tal ato de totalmente patético, e parecia estar muito mais desapontado do que antes com a mudança de atitude dele. O pai acreditava que havia algum talento surgindo entre os gêmeos, mas não muito superior para igualar o nível dos seus primeiros. Parecia que ele estava procurando a espada sombria da dominação, aquela que poderia manter tudo sob seus pés. Depois de perder a esperança, ele estava prestes a parar a batalha ridícula, e foi então que a resistência de Knox começou a aumentar em 0.1, fazendo-o alcançar o nível 4 e ativando sua mestria em esgrima das ruas e gênio de combate. Ele puxou ainda mais para usar a habilidade da hora do gênio, que desacelerou tudo para o protagonista, mantendo o ritmo do tempo o mesmo para todos. E como sua troca já havia sido ativada, parecia que tudo estava acabado, então o protagonista rapidamente se recompôs e atacou seu irmão, fazendo-o perder o controle de sua espada. E sem perder um segundo, declarou-se o vencedor do duelo. Seus golpes contínuos finalmente venceram, e Alan estava no chão, aceitando a derrota. O protagonista ainda estava em desvantagem, pois não podia baixar a guarda devido à armadura do gênio, que só duraria por um tempo específico. Marcando-os ainda mais, ele chamou os dois de uma vez, fazendo um movimento magistral contra sua fraqueza. Foram palavras duras vindas de um novato não treinado, e ele até pediu permissão ao pai enquanto o homem estava confuso ao olhar para o rosto pálido de Thalia, preocupado. Ainda assim, após avaliar a situação, ele permitiu tal ato, e o árbitro chamou para o início da partida imediatamente. Agora a batalha seria 2 contra 1, onde os irmãos estavam atacando simultaneamente o protagonista, e ele rapidamente defendeu ambos os ataques. Eles tentaram virar o jogo com sua raiva, e a tela de status de Knox estava continuamente ajudando-o, sempre fornecendo algo novo como um tempero. Ele defendeu com sucesso todos os ataques, e então, rapidamente desferiu um golpe corporal em um dos irmãos, atordoando Thalia com o cotovelo em um ato tão genial. Knox estava tentando humilhar aqueles caras o máximo que podia, e enquanto ambos estavam distraídos com um empurrão de ombro, ele imediatamente começou a balançar a espada novamente. Depois de lhes dar um aviso, seus golpes estavam ficando mais pesados a cada balanço, e os outros não conseguiam acreditar no que aquele garoto tinha alcançado em apenas um mês. Ambos os irmãos mais velhos estavam no chão, sem energia e fôlego, enquanto nosso protagonista estava em pé com o fim da hora de genialidade. A mãe deles estava muito mais preocupada com seus filhos, e enquanto assistia ao Master Move, Knox pediu ao árbitro para dar a palavra final da batalha. Como esperado, a vitória foi dada a Knox, e assim ele simplesmente soltou a espada no chão e deu um sorriso, olhando para o pai com um gentil obrigado. Ele passou pelo salão de treinamento e Thalia decidiu segui-lo para descobrir como ele tinha feito tudo aquilo sozinho. Do lado de fora do salão, o protagonista estava revivendo a vida que tinha vivido antes de sua reencarnação e mais uma vez cuspiu sangue na mão. Na verdade, o esforço que ele fez dentro do salão de treinamento teve um preço, e sua vida foi reduzida em 2 dias e 17 horas. Enquanto fazia alguns outros cálculos, Thalia chamou por ele, perguntando sobre sua saúde, após vê-lo cuspindo sangue nas mãos. Ela era a última pessoa que ele acreditaria que descobriria sobre sua fraqueza. Suas preocupações foram aliviadas no momento em que ela corou e se desculpou por ter entendido mal suas táticas de vencer a batalha. Finalmente, ela lhe disse que subestimou suas habilidades e talento. Ela acreditava que ele realmente era um dos caras mais talentosos que ela já havia encontrado. No entanto, após a batalha, seus pensamentos mudaram novamente ao vê-lo cuspindo sangue, e ela acreditava que com uma mente genial e talento, havia alguns riscos que o garoto estava enfrentando com certeza naquele nível. Thalia até mostrou preocupação e tentou tocá-lo. No entanto, ela foi interrompida no meio, e a verdadeira razão não era porque o protagonista não gostasse que ela o tocasse, mas porque garotas eram algo que ele não conseguia lidar sozinho.
De qualquer forma, Talia simplesmente pediu desculpas e estava corada o tempo todo. Quando ela mencionou Emma dando-lhe ensinamentos sobre como um mal-entendido poderia levar a condições muito piores do que tratar alguém corretamente, o protagonista ainda não sabia como responder a tal ato. Ele estava ciente de que, contra o que quer que ela tivesse dito, ela era filha de um dos grandes cavaleiros, então ela não acreditaria facilmente quando alguém tentasse provar que estava errada. Depois de todos aqueles cálculos, ele apenas pediu para ela não contar a ninguém sobre o sangramento, e ela concordou imediatamente. Depois disso, ele apenas passou por ela, deixando-a corar, dizendo para não esquecer a promessa. De volta na área do escritório, o chefe da família estava tendo uma discussão com o conselheiro. Quando questionado, ele respondeu que suas crenças afirmavam que ele era o melhor entre todos os seus filhos naquela idade. Além disso, ele estava escondendo algum talento que possuía, mas que estava escondido dentro dele. O chefe da família estava realmente procurando por alguém que pudesse manusear a espada, e o nome dele era mencionado o maior número de vezes. Ele estava pensando sobre isso. Ele próprio não tinha muito tempo restante, então teve que entregar a tarefa de encontrar o homem ao mordomo. Mais tarde à noite, o protagonista estava lendo as alterações na tela de status e foi informado sobre recompensas na forma de 3 pontos de status grátis. Ele decidiu usar todos em sorte, fazendo-a alcançar o nível 10, pois era a coisa mais valiosa quando se trata do jogo Inner Lunacy. Seu efeito foi visível no momento certo, quando ele recebeu um voucher aleatório de gacha. Usando uma máquina com estatísticas altas de sorte, ele estava desejando que aparecesse um nível intermediário. Conforme as normas, o nível básico e abaixo são brancos, enquanto o nível intermediário é prata, e o avançado será ouro. O nível mais alto será uma das cores do arco-íris, e quando a máquina de gacha saiu, ele recebeu um avançado em forma dourada, confirmando que ele realmente tinha bastante sorte. Da escola, ele obteve o Supremo Governante e foi adicionado às suas habilidades ativas, o que reduziu as estatísticas de seu oponente na batalha em 20%. Ele decidiu usar o voucher de confirmação de habilidade de uso único, mas depois parou e decidiu usá-lo quando seu pai os reunisse todos de uma vez. Ele sabia que seu irmão mais velho iria chegar à família para completar seu treinamento e se tornar um cavaleiro, mas então parou e decidiu usá-lo quando seu pai reuniu todos de uma vez. Nox tem muito trabalho a fazer pensando em Talia. Ele sabia que seu irmão mais velho ia chegar à família para completar seu treinamento como cavaleiro. Ela certamente não era a pessoa, pois não era alguém que quebraria a promessa. Mais tarde à noite, ele foi novamente à área de treinamento. No entanto, ele encontrou Talia antes dele. Ao perguntar o motivo de interrompê-lo, ela casualmente perguntou qual o caminho pelo qual chegou tão rápido. O protagonista apenas ignorou a pergunta dela e decidiu ir embora enquanto ela acusava de segui-lo secretamente durante todo o mês. Ela, envergonhada, apenas pediu um spa, e com essas palavras ele se lembrou de que, na história, Talia era uma personagem que ganhou o reconhecimento da irmã. E então, ele imediatamente parou e pediu para ela olhar dentro de si e encontrar o talento que possuía para evoluir contra tudo. Com isso, ele apenas pediu para ela não se comparar com ninguém e passou pela sala de treinamento, deixando-a mais uma vez corada com aquelas palavras. Ao sair, ele viu uma grande multidão contra a porta com o pai no meio. Todos iam entrar no celeiro, que continha muitos cavalos. Na verdade, o pai deles tinha chamado os 3 para escolherem o cavalo com o qual viveriam para sempre. O protagonista sabia que em Inner Lunatic, os cavalos eram animais sagrados, tanto para o continente quanto para a família, e se alguém queria se tornar cavaleiro, precisava escolher um cavalo. A academia também ensina sobre isso, e é útil no futuro. Então, ele precisa criar o cavalo escolhido por Lee, pois uma vez que ele morre, eles precisam criá-lo desde novo novamente. Vencedor do duelo, Nox recebeu a primeira chance, então ele entrou na área para perguntar sobre o melhor entre eles. Seu pai estava muito preocupado em ele escolher o certo, e assim o protagonista começou a vagar e encontrou um cavalo preto entre os marrons. Ele se aproximou silenciosamente e declarou que seria seu companheiro a partir de então. Seus irmãos ficaram atônitos, assim como seu pai, que lhe deu outra chance, acreditando que foi uma má decisão. O protagonista imediatamente usou sua intuição para descobrir que o nível do cavalo era superior em todos os aspectos, incluindo o fato de ser também uma obsidiana, tornando-o ainda mais prestigioso. O único motivo pelo qual o protagonista acreditava que seu pai não gostava que ele escolhesse isso como sua primeira opção era por causa de sua força, que estava inativa devido ao Vs, deixando-o com um tempo total de sobrevivência de 2 dias e 16 horas. Uma solução para esses problemas. É por isso que ele manteve firme a decisão de escolher o cavalo, deixando seu pai com inúmeras perguntas e criando uma imagem de si mesmo como uma decepção, um humano fraco que não era bom o suficiente para tomar boas decisões. Completamente decepcionado, ele saiu do celeiro enquanto os outros tinham que escolher seus cavalos na ausência do pai. Mas então pediram para ele escolher um nome para o cavalo, e ele acabou dando o nome de Cal, o mesmo nome com o qual ele tentou criar seu personagem no início. Ele imediatamente levou o cavalo para dentro de casa e o cobriu com um cobertor. Os olhos do cavalo pediam mais vida do que ele realmente tinha. Ele chamou imediatamente a empregada, que novamente estava em uma posição comprometedora no chão enquanto limpava. Ela falava atrás deles e foi ordenada pelo jovem mestre a cuidar disso. Ela concordou em cuidar do pobre cavalo, enquanto o protagonista achava um pouco chocante que tais coisas fossem reveladas. Assim que 3 dias se passaram, um grito alto irrompeu do lugar do jovem mestre, e era a empregada mostrando tristeza pela morte do cavalo. A protagonista acreditava que era tudo porque ela já tinha muito para fazer com que ele sobrevivesse. Mas mesmo assim, sendo forte, ele imediatamente pediu-lhe para se acalmar, confirmando que Cal iria voltar. Ele então pediu-lhe para ficar atrás e depois tirou um pergaminho e infundiu-o com mana, deixando a empregada atordoada com tal ato. Sua mana estava saindo do controle, e ele de alguma forma a acalmou enquanto a respeitava de falar. Seu foco completo estava fixado no momento, pois ele acabara de despertar o gênio da detecção de mana. Embora não fosse permitido, apenas membros da família imperial podiam usá-lo porque eram mais proficientes em magia. Sua única tarefa era colocar o máximo de mana no pergaminho, e assim que começou a sentir algo, ele imediatamente usou seu voucher de confirmação de habilidade de uso único. Lá, o livro que ele estava procurando na forma de magia negra foi obtido. Uma tela de status finalmente declarou que o alvo, Karint, seria reencarnado como morto-vivo, e tal magia foi confirmada pelo protagonista. Ele revelou os 2 tipos de características possuídas por mortos-vivos. O primeiro eram seres que foram trazidos de volta usando magia negra, e o segundo eram aqueles trazidos à vida sem ego, renascidos como seres fortes. Ainda assim, há um problema no meio. Havia apenas uma família que podia reviver corpos como mortos-vivos, e essa era a família Marvis. O protagonista conseguiu usá-lo porque estava segurando o vale de seleção de uso único, e obteve um novo Micron, também conhecido como o Livro dos Mortos. Usando isso, ele convocou com sucesso o espírito na forma de uma aura negra, e assim que chegou, atacou a alma do protagonista, fazendo-o cuspir sangue na frente da empregada mais uma vez. Quanto mais ele dava o seu melhor para a tarefa, mais sofria danos ao seu corpo, e à medida que a mana se esgotava, parecia que a magia já tinha afetado o corpo morto de Carl, pois ele começou a gritar e a habilidade foi finalmente ativada. Carl foi revivido como um morto-vivo, e seus olhos se tornaram brilhantes. O protagonista estava feliz, mesmo com sangue no rosto, e chamou imediatamente um animal de estimação para usar percepção, dando-lhe a felicidade do sucesso, já que todo o DPS já havia sido levantado. Antes que ele pudesse completar aquilo, ele iria se tornar o mestre daquele ser. A empregada imediatamente saltou e os abraçou, pois estava muito mais preocupada do que qualquer outra pessoa com suas vidas. A senhora estava preocupada com a ressurreição do cavalo e a vida do mestre, enquanto Carl simplesmente ignorou essa atitude detestável. Houve uma pequena brincadeira entre os dois.
luz, e o protagonista estava indo procurar imediatamente a próxima peça escondida, enquanto o tempo se transformava em alguns dias. Mais tarde, o protagonista estava segurando uma pedra mais brilhante em uma mão e um mapa na outra, mostrando semelhança com o jogo e seu alvo. Desta vez, seria um item que o ajudaria a compensar o estado terminal. Sua atitude descuidada foi imediatamente questionada e ele decidiu se manter firme porque dessa vez não seria um jogo. Também foi dito sobre a floresta que, se crianças pequenas entrassem, se perderiam de qualquer maneira. Mas a tarefa que ele havia escolhido estava chegando a um preço mais alto de morte. Ele não conseguiu concluí-la. Era um território proibido de entrar, e devido à escuridão, sempre foi um desafio encontrar a saída. Por uma vez, isso significava que quem entrasse se perderia. E para os outros, foi afirmado que se um adulto matasse um monstro, ele não conseguiria nenhum artefato. Mesmo no jogo, muitos jogadores morreram para superá-lo. E é por isso que a dificuldade deste nível foi classificada como 2,5 estrelas, que era 50% da margem total. O item que surgiu era perfeito para os doentes terminais, e foi por isso que ele acendeu uma fogueira no meio da floresta e começou a procurar uma saída. Ele o usava para encontrar as direções de seu movimento, mas antes de ir, chamou aquele que estava escondido na floresta contra ele. E mesmo quando ele chamou, não apareceu. Ele cortou aqueles arbustos com a espada. Por outro lado, Talia estava bastante confusa ao ver que o homem não se deixava afetar pela beleza, enquanto sua empregada decidiu dizer a ela para não seguir o jovem mestre, ou isso poderia levá-la a ser repreendida. Talia estava realmente agindo como uma criança teimosa, enquanto Emma era quem a mimava ainda mais, acreditando que ela estava pronta para se tornar a próxima líder da família. Apenas a irmã mais velha dela não era tão talentosa quanto ela era agora. Ela tentou se informar sobre a casa à meia-noite, acreditando que estaria dormindo, mas ficou completamente chocada ao ver seu quarto completamente vazio. Sem perder um segundo, ela começou a pedir ajuda para encontrar a desaparecida Talia. Como esperado, foi ela quem seguiu o protagonista para dentro da floresta da criança desaparecida. E antes que ele a enchesse de perguntas, o protagonista encontrou algo não ortodoxo e imediatamente a protegeu com a madeira em chamas. Sua intuição funcionou bem quando apareceu um lobo cinza, espreitando e começou a uivar no meio da floresta, como se estivesse enviando um sinal para os outros. O protagonista imediatamente o atacou com a ajuda da chama ardente, fazendo-o cair no chão completamente inconsciente. Talia elogiou tal movimento rápido em sua mente e depois teve que responder a pergunta de Nox por ter seguido o homem sem nenhuma informação. Ela tentou agir de forma fofa mais uma vez, mas o protagonista não cedeu, e por isso ela imediatamente o pegou pela mão e com uma voz trêmula revelou que só queria ser forte e queria saber como ele se tornou um deles. Por isso, ela decidiu segui-lo e viu a floresta, e sem pensar muito, entrou na sua escuridão. O protagonista estava apenas feliz em sua cabeça, sabendo que um dos seus inimigos mais importantes estava acreditando e pensando altamente sobre ele. E então, sem escolha, ele decidiu pedir para ela segui-lo a partir de agora, deixando claro que não iria ajudá-la, pois era apenas uma situação em que não podia deixá-la para trás. Talia pediu desculpas e depois agradeceu a ele. Do nada, trocaram um belo olhar. Seu longo momento foi observado por outros seres espreitando-os dos arbustos na forma de lobos cinzentos, chamados pelo uivo do anterior. O protagonista ficou no meio, tentando proteger a dama de qualquer dano que pudesse ser causado pelos lobos. Ele entregou a ela a chama, pedindo para ficar atrás, e então decidiu usar sua espada contra todos eles com pura concentração. Conforme a caixa, um monstro de luz certamente apareceria, evoluído dos lobos cinzentos, e de repente, um grupo de lobos avançou contra o protagonista. No meio de seus pensamentos, ele tentou se proteger usando seus ataques. Ele foi encurralado e um deles teve a chance de avançar contra ele, fazendo-o balançar a espada com toda a força e terminar com suas vidas de uma só vez. Talia achou isso impressionante e ficou sem palavras quando, segurando a madeira em chamas, pensava se Nox a considerava uma fraca ou algo assim. Nesse momento, ela sentiu uma sensação diferente enquanto o protagonista estava pronto, pois marcava a chegada do lobo cinzento de elite. Todos eles estavam olhando para ele, com um brilho nos olhos, prontos para matar. Fora da floresta, Emma e outros estavam procurando o jovem mestre e Talia com seus melhores e outros subordinados. Então foram informados de que era praticamente certo que aqueles caras tinham entrado na floresta através das marcas da floresta. Emma não conseguiu digerir aquelas palavras e caiu no chão de puro medo. Ela tinha mostrado um pouco de aceitação em visitar a floresta, mas imediatamente descartou essa ideia ao dizer que a floresta era algo que a família ainda não tinha desbravado. Eles já haviam perdido muitas crianças lá dentro. Mesmo sendo os melhores do país, isso era algo que eles não conseguiam resolver, sendo incompetentes para fazê-lo. Mas ela ainda tinha perguntas em sua mente sobre o motivo do jovem mestre visitá-lo. Como não havia sinais de rompimento da barreira pela família, estava certo que o protagonista havia entrado na floresta por vontade própria. Uma coisa era certa, Nox não era o que era antes, um fraco frágil. A única maneira de ambos voltarem da floresta era com a ajuda do protagonista para desobstruí-la. Tudo o que podiam fazer era esperar e observar, enquanto Emma havia perdido toda a esperança com lágrimas nos olhos. Lá dentro, quando estavam enfrentando os lobos cinzentos de elite, Talia decidiu ajudar enquanto pedia que ela permanecesse calma, pois sairia dessa com facilidade. O garoto estava dando o seu melhor para salvar a vida de um deles, embora matá-los não fosse muito perigoso. Ele queria que Talia ficasse atenta para correr caso algo desse errado. Ele estava pronto para dar a ela a chance de guardar a retaguarda, e então, imediatamente ativou a hora do gênio para matá-los de uma vez. Nesse momento, um dos lobos chamou a atenção do protagonista, e ele tinha um tipo diferente de sorriso no rosto. Naquele instante, o lobo avançou, e o protagonista manteve a guarda para cortá-lo de uma vez só. O corte foi realizado, e o protagonista conseguiu abri-lo, enquanto baixava a guarda nas costas, que ficou para ser protegida por Talia. Um dos lobos tentou atacá-lo pelo lado cego, e Talia defendeu com sucesso com um golpe de adaga no pescoço, mandando-o ter cuidado. Ela finalmente teve que acreditar que também podia ajudar a encontrar o caminho para fora da floresta. Ela estava bastante preocupada com a saúde e os ferimentos do protagonista, e o protagonista ficou feliz por ter alguém para ajudar durante as conversas. Ele derrubou duas outras regras informando que estava bem, e preocupado com o motivo de mostrar o lado patético de não cobrir suas costas. Suas mãos começaram a tremer devido à característica negativa de doença terminal, e chegou o elite de aparência mais perigosa, Lobo Cinzento para a luta. Os dois começaram a se encarar. Eles circularam um ao outro para inspeção, e então o lobo cinza claro avançou sem atacá-lo ao passar, deixando o protagonista questionando sua intenção. Pouco depois, voltou em velocidade intensa para desferir um ataque com presas no ombro dele, deixando-o ferido pela primeira vez na batalha. O nível da batalha certamente não deveria ser classificado com apenas 2,5 estrelas, já que havia alguns dos animais mais inteligentes ali também. Aquele monstro estava usando a melhor vantagem geográfica e avançava em direção a ele pelo ponto cego. No entanto, pela primeira vez, o protagonista conseguiu se posicionar e executar um golpe, que não resultou em nada. Assim que isso foi concluído, o monstro novamente tentou atacá-lo. Ele estava esperando que ele caísse, mas havia perdido completamente a esperança, e devido ao retorno, suas
Suas mãos não estavam se movendo, então parecia que ele ia morrer mesmo após passar o mesmo nível várias vezes. Bem no meio, Degar veio e atacou o outro olho daquele lobo, cegando-o completamente e criando uma abertura para o Nox atacar novamente. A senhora manteve o guarda de costas. Talia, assim que teve a chance, desferiu um ataque bem no ventre, acabando com sua vida de miséria com um único golpe. Após a batalha, ele caiu no chão completamente indefeso, e outros lobos, assim como soldados, fugiram, dando a Talia a chance de passar e perguntar sobre a saúde de Nox. Nox imediatamente agradeceu-lhe pela ajuda, enquanto ela estava um pouco mais preocupada com a dor dele devido ao ataque no ombro, que foi considerado profundo. O protagonista não prestou atenção e estava tentando se levantar quando, nesse momento, uma aranha pulou no ombro de Talia, fazendo-a enlouquecer e cair no colo do protagonista devido ao susto. Quanto mais a aranha se aproximava, mais ela gritava e tremia. O protagonista não perdeu a oportunidade de zombar dela enquanto tirava a aranha do ombro dela, pedindo-lhe para ser forte a fim de se tornar uma cavaleira, ferindo sua parte mais crítica do cérebro e fazendo-a corar. Devido ao uso do gênio, ele novamente cuspiu sangue e tentou mostrar que nada tinha acontecido. Em sua mente, ele pediu ajuda, pois não teria sido para nada se ela não estivesse com ele. Tudo o que restava para eles naquele momento era observar a floresta enquanto saíam com um item mágico do corpo da Elite. Fora da floresta, já era manhã, e Emma ainda estava chorando, assumindo a culpa por ter matado Lady Talia. O mordomo também estava bastante tenso, pois isso iria criar instabilidade política entre as famílias, devido ao aparecimento de pessoas chamando a família de incompetente por cuidar de uma única floresta. Nesse momento, um dos soldados informou-os que a névoa da floresta estava se dissipando, indicando que a floresta da criança desaparecida havia sido limpa. Eles reconfirmaram o mesmo, mas parecia que o sonho tinha se tornado realidade pela última vez. O único resultado significativo foi obtido, e podemos ver aquelas duas crianças saindo da floresta vivas e saudáveis. O protagonista estava coberto de contusões e sangue, enquanto os soldados não conseguiam acreditar que um garoto tinha desbravado a floresta. Emma imediatamente abraçou Lady Talia enquanto perguntava sobre sua condição. O mordomo também perguntou sobre o propósito de uma tão grande reunião fora da floresta, que ocorreu porque ele entrou na floresta das crianças desaparecidas sem qualquer informação prévia. Por outro lado, ele se perguntava se a família gostaria de perder a notícia da morte do próprio filho na floresta desaparecida para ensinar todas as lições que a família deveria aprender. Houve uma troca de piadas fofas entre os dois, e então ela se virou para o jovem mestre, agradecendo-lhe por salvar Lady Talia dentro da floresta. Nox imediatamente rejeitou essas palavras, dizendo a ela que a dama havia se esforçado sozinha e feito o melhor para sobreviver. Ao entrarem no palácio, o protagonista ia descansar após aquela noite proveitosa. Ele estava feliz por finalmente ter conseguido colocar as mãos no item mágico na forma do anel de chama negra. Somente aqueles que podiam usar mana negra podiam usá-lo. Orange retirou, e apenas se ele derrotasse alguém enquanto o usava, ele ganharia uma porção do poder dessa pessoa dentro de si. Mesmo que ele pudesse roubar força de outra pessoa, isso não significava que ele teria uma longa vida, pois isso só aumentaria a expectativa por um pouco. E aquilo não era uma cura para doenças terminais. Imediatamente, ele decidiu mantê-lo como esperança de aumentar sua expectativa de vida. Runa, a empregada, estava continuamente espionando o jovem mestre, então ele a chamou para dentro para ver as coisas, fazendo-a corar se essas coisas incluíssem vestidos também. Ambos trocaram golpes, com a empregada sendo a que estava caindo aos pedaços, pois o estalar de dedos a machucou mais. O protagonista imediatamente a chamou para uma queda de braço, enquanto ela concordava confiante, acreditando que ele ia perder, e se não, ela estaria pronta para aceitar uma redução de 20% no salário. Quando a queda de braço começou e a contagem chegou a 3, o protagonista a derrotou instantaneamente, deixando-a completamente chocada e fazendo-a suplicar para não cortarem seu salário, sendo o filho de uma família severa. A senhora pediu desculpas, implorando para ele não cortar seu salário, e foi então que o protagonista viu a tela de status aparecer, informando-o sobre a fratura no pulso devido ao efeito de doença frequente. Ele pediu gelo e água contra o corte salarial e ficou satisfeito por ter obtido o anel ao completar a missão. Com o tempo, soubemos que mesmo após conseguir 2 dos itens mais importantes, Nox não foi capaz de usá-los. A única razão foi que ele havia sido punido por entrar na floresta desaparecida sem informação prévia. Diagnosticado como tendo uma queda, não conseguia entender o que tinha feito de errado. Embora a empregada também o apoiasse, ela não podia falar tais coisas na frente dos membros superiores da família, pois isso levaria à redução do seu salário. O protagonista vinha se esforçando para se adaptar ao estilo de vida nos últimos 6 meses. E caso não pudesse descansar ou comer bem, o tempo restante até sua morte havia sido reduzido para apenas 147 dias. No final ele estava frustrado, e decidiu ir falar com seu pai sozinho. Nesse momento, houve uma batida na porta, e o mordomo se apresentou à sua frente com informações sobre a convocação do garoto pelo chefe da família. Seu pai estava relembrando o passado quando ele havia massacrado milhares de demônios com sua única espada na noite do massacre. Era uma visão horrível de se presenciar, mas ele saiu vitorioso, pois até a hora daquele tempo estava cobrindo o presente. Os olhos daquele homem ainda acreditavam que um de seus filhos certamente aprenderia a Suprema Espada Negra. E a única maneira de consegui-la era depois de matar o chefe da família com suas próprias mãos. Era como se ele estivesse esperando pela chegada do filho, e ele ficou bastante surpreso ao pensar que um garoto como Nox sabia como limpar a floresta desaparecida. Mesmo querendo recompensá-lo por isso, objeções dos membros da família impediram. A investigação foi concluída em breve, e Nox marcou sua presença com respeito ao líder. Ele criticou seu modo de trabalhar, mas elogiou o garoto por dar o seu melhor para limpar a floresta perdida, e informou que ele foi convocado para discutir a recompensa. Como recompensa, ele estava pronto para dar o que quer que ele pedisse de imediato, sem qualquer objeção. Mesmo que o protagonista tivesse jogado aquele jogo milhares de vezes, nunca acreditou que um homem como ele ofereceria uma recompensa. Ele confirmou se a recompensa poderia ser qualquer coisa, e o chefe da família concordou, jurando pela longa história da Espada Negra. Essa promessa demonstrou a seriedade das conversas, e para se prevenir de uma tarefa tão ridícula, ele apresentou que precisava ser cauteloso para não prejudicar a própria imagem aos olhos do homem. Pedindo com toques amigáveis, ele exigiu algum tempo e o homem concordou, dando-lhe permissão para deixar a propriedade, esboçando um sorriso para o garoto pelo qual esperava há tanto tempo. No dia seguinte, Talia e Emma estavam saindo da propriedade. Talia estava interessada em encontrar o protagonista na Academia Elden quando ele próprio não respondeu. O protagonista não estava respondendo, então ela lhe ensinou boas maneiras através do conselheiro, e no final pediu-lhe que se tornasse um cavaleiro completo naquele momento. Nox zombou dela sobre o medo de aranhas e acabou levando um soco no estômago de vergonha mais uma vez antes de sair. Aquela dama declarou completamente que voltaria para a posição que ele havia pedido, enquanto enviava calafrios pelo corpo do garoto com a ideia de matá-lo instantaneamente. Emma agradeceu ao garoto sem muito respeito por salvar a vida da senhorita Talia, enquanto ele próprio acreditava que havia algo assim. Ambos partiram em uma carruagem real e o protagonista sentiu-se ligado a quem se foi e teve a sensação de estar aproveitando o momento. Enquanto estava bem relaxado, a tela de status lembrou sobre a doença terminal e os 146 dias restantes até sua morte. Passaram-se mais alguns dias e ele teve que conseguir uma nova empregada conforme a lei. Então, finalmente, ele chegou para falar sobre a chegada da nova empregada que a família Elden havia enviado para assisti-lo. Ela habilmente prestou seu respeito ao rapaz e se apresentou como Guthrie.
O protagonista imediatamente usou sua percepção para conhecer as estatísticas dela e leu seus traços negativos, que incluíam espiã entre eles. O tempo restante com Knox caiu para 140 dias, e chovia forte com apenas uma coisa positiva: um aumento nas estatísticas ao dobro da taxa. 2 meses a partir de então, ele iria frequentar a academia Eldon, e enquanto a empregada dizia essas palavras com um rosto feliz, parecia que ela realmente queria que ele fosse embora. Rona tentou agir de forma um pouco acolhedora. No entanto, o protagonista não gostou disso, e a interrompeu com outro aviso de cortar seu salário. Ele precisava melhorar suas estatísticas de qualquer maneira para sobreviver naquela academia, pois era a mais prestigiosa e constituía os cadetes mais fortes do país. Além disso, ele tinha que desempenhar o papel de vilão após entrar na parte principal da história, e com esses pensamentos ele acreditava que tudo estava errado. Guthrie foi enviado para ajudá-lo a fazer o seu melhor. Seu pai, Theo von Heineber, era um dos vilões mais fortes e feios da história. Uma das razões pelas quais ele chegou ao topo foi porque era forte e confiante, e a segunda foi que ele sempre teve um ceticismo profissional em relação àqueles que estavam ao seu lado ou atrás dele. É por isso que ele enviou Dietrich no papel de uma empregada para perguntar sobre seu filho, com a promessa de ajudá-la na sessão se ela tivesse sucesso. Ela estava pronta para ajudar com a maior fé, mas suas intenções foram rejeitadas.